Olá, sejam todos bem-vindos ao Papo de Influência, o podcast da Squid para falar de marketing de influência para as empresas. Eu sou Tainan Sena e eu tô aqui de novo com o Rafael Arte, diretor de negócios da Squid, para falar de mais um tema que vocês pediram, vocês colocaram nos comentários. E agora a gente vai falar sobre uma coisa muito importante, Rafa, os KPIs essenciais para guiar uma campanha de marketing de influência. Primeiro, obrigada por estar aqui de novo. Imagina. Ô, Thay, eu fiquei pensando, outro dia em casa. Faz 10 anos que eu trabalho com marketing de influência e acho que dificilmente a gente vai ter um papo assim, tão maduro e tão profundo como a gente vai ter hoje. Então eu espero que o pessoal goste, e comente e interaja bastante aí para que a gente possa pegar esses insights e trazer cada vez mais papos de influência. Que bom. Esse é um assunto que realmente é meio complexo de falar, sobre os KPIs, métricas. A gente vem falando tanto sobre isso nos outros episódios. Mas, Rafa, os KPIs são realmente importantes para avaliar uma campanha de marketing de influência? E por quê? Legal. Eu sou um cara que eu sou um grande defensor da visão estruturada dos KPIs em campanhas. Pelo simples motivo que, ao ter bons KPIs, a gente tem mais dinheiro para fazer trabalho com influenciadores. Importante. Porque no fim, se o trabalho com os criadores de conteúdo não trouxer um ROI, um retorno de investimento para o anunciante, eles não vão utilizar esse canal. Então, para mim, o KPI ele é muito importante. E principalmente, saber olhar esse KPI e fazer um termômetro se ele tá indo bem ou mal. Tá bom. Eu acho que uma das grandes dores no mercado hoje de influenciadores como um todo é a falta de dados para fazer benchmark. E isso aqui é um negócio legal para quem tá assistindo. Se você for olhar, você tem hoje grandes companhias que fazem muita coisa de influenciador, mas poucas delas divulgam cases com números. Por quê? Porque ao divulgar um bom case com um número falando de influenciador, as outras pessoas vão ficar de olho, vão querer comprar mais influenciador e a mídia fica cara. Então, existe uma dor muito grande em saber se eu tô fazendo bem, se eu tô fazendo mal, e acho que ter um parceiro que já faz muitas campanhas, consegue ajudar e falar assim, isso aqui tá legal, não tá melhorando, e assim por diante. Isso é importante mesmo, ficar de olho, E quais são os KPIs que a gente tem que olhar? Quais são importantes ali para uma campanha? Isso é muito interessante, assim. E aí, só para citar uma coisa pro pessoal que tá assistindo. O marketing de influência hoje nas empresas, ele depende muito de quem compra. Porque assim, você tem, em algumas empresas, as pessoas responsáveis por comprar influenciador são o pessoal de mídia. Então o KPI do pessoal de mídia vai ser um CPM, um CPA, um CPV, que é um custo por view. Se eu tô olhando uma área como de PR, por exemplo, que tá comprando influenciador, ela vai querer ver o EMV, que é o Earned Media Value. Ou seja, eu paguei 50 mil reais, só que eu tive de retorno de mídia aqui 100 mil reais. Sim. Então, para eles, esse é um KPI importante. Então, acho que o primeiro ponto é quem está comprando os influenciadores. Tá bom. E a partir disso, a gente vai olhar para o mesmo KPI que aquele setor compra, só que guardando as devidas proporções. Porque o influenciador, ao entregar uma mídia, um conteúdo, uma postagem, ele vai ter o foco em algum objetivo específico, só que junto com esse objetivo vem um monte de outras métricas que, querendo ou não, precisam ser valoradas e entender como isso também impacta no dia a dia da companhia. Então, por isso que é um papo delicado, mas super gostoso, porque você tá dentro de um influenciador investindo para ter alcance, mas você vai ter engajamento, você vai ter tráfego, você vai ter indexação de conteúdo e assim por diante. Quando você diz o setor comprando, você tá dizendo se eu sou de uma área de mídia, se eu sou de uma área de compra, se eu sou de uma área de PR. É esses setores aqui de compras. Exato, porque no fim, o marketing de influência ele é um canal de ativação. Tá bom. E esse canal tá sujeito às metas daquela área. Tá, por isso que, qual que é a parte importante? Quando você olha pessoas de performance, por exemplo, o trabalho com influenciador ainda tá amadurecendo muito. Porque muitos influenciadores não topam receber por venda ou por um objetivo em específico. Porque o criador de conteúdo, ele tem que ser remunerado pelo conteúdo que ele cria. Exato. E isso é muito louco, porque se o influenciador ele tá cobrando pelo conteúdo que ele cria, como que na outra ponta eu quero avaliar o quanto de impressão que ele trouxe? Não tá conversando. Então, o modelo de compra, ele vem muito com esse olhar do KPI, e o KPI nos ajuda a otimizar em alguns exemplos que eu posso dar daqui a pouco. Tá bom. E por onde começar? Então, tem alguma dica por onde começar olhando esses KPIs? Quais que são
se tem algum que é importante, independente de qual área que tá comprando. Boa. Você vai ter, né, esses KPIs que são das áreas que compram, só que você tem alguns KPIs específicos de marketing de influência, Tá bom. que nenhum outro tipo de mídia entrega. Então, por exemplo, um KPI importante de você ver com influenciadores é o conteúdo orgânico a mais que ele entrega. Como assim? É um conteúdo que ele entrega mais ali na campanha? É, porque assim, quando você vai fazer uma valoração de influenciador, você vai comprar uma quantidade de conteúdo. Tá então bom. você vai, eu quero comprar aqui um post e 3 stories. Só que o influenciador, ele entregou a mais ali um outro post no feed e mais 2 sequências. Ou seja, entregou mais 6 stories e mais uma foto no feed. Ele foi além do contratado. Exatamente. Aí a pergunta Isso é ótimo, né? Super, porque mostra que ele engajou. Exato. E aí a questão é assim, esse conteúdo, ele tem valor? Óbvio que tem. Sim. Por quê? Porque quando você tem um conteúdo gerado por um influenciador, a marca consegue se apropriar disso Sim. e utilizar em CRM, em utilizar em mídia, em utilizar em outras frentes. Ou seja, o custo por conteúdo é um KPI legal de você ver. Quanto menor for o custo por conteúdo, e aí você acompanhando com outras métricas, você percebe que você está sendo mais efetivo e você está criando uma conexão muito grande com os influenciadores. Por exemplo, Incrível. vamos supor que eu tenho uma marca de celular genérica, que acabou de começar no mercado. Aí eu chego para um influenciador e falo assim, ó, faz esse conteúdo aqui com o meu celular. O influenciador que usa um iPhone vai olhar e falar assim, beleza, ó, eu cobro muito dinheiro para fazer essa campanha. E ele vai entregar exatamente o mesmo número de conteúdo contratado. Um post e 3 stories. Agora, se vem uma Apple da vida e fala assim, influenciador, eu vou te dar esse iPhone, para você criar conteúdo eu não vou te pagar nada. Você pode ter certeza que esse influenciador vai criar milhares de conteúdos para Apple, né? Porque ele gosta daquele produto. Ou seja, a aderência do influenciador à marca gera mais conteúdos orgânicos extras que gera mais impressão, mais engajamento, mais Que são alcance. as outras métricas que estão acompanhando isso. Exatamente. Tem uma outra que também é super legal, que é o custo por engajamento. Tá. Se você for ver o pool de mídias como um todo, então, eu vou olhar aqui performance, eu vou olhar programática, vou olhar rádio, por exemplo. Você não tem o custo por engajamento. Então, o influenciador, ele tem um negócio legal, porque conforme mais assertivo ele é na mensagem que ele entrega, mais comentário ele tem e mais engajamento isso gera. Então, você pode acompanhar o preço desse engajamento. E aí você vai comparando, por exemplo, que uma pessoa que ela é muito grande, que tem, por exemplo, um número de seguidores maior, ela vai ter menos engajamento. A taxa de engajamento dela, a métrica, a taxa de engajamento é menor, então o custo por engajamento é muito maior. E aí, se você vai acompanhar ao longo do tempo, conforme você vai sendo mais assertivo na escolha dos influenciadores, na mensagem, na ativação, esse custo por engajamento tende a diminuir. Só que o custo por engajamento, ele não pode ser olhado. Tem uma métrica auxiliar que a gente trabalha muito aqui na Squid, que é a taxa de aderência. Ou seja, não é sobre o engajamento, é sobre o engajamento bom. Então a gente tem uma métrica que chama taxa de aderência que fala assim, ó, de todo mundo da campanha que comentou, 40% falou sobre a sua marca. Não comentou sobre a blusa do influenciador. Linda, maravilhosa, exatamente. Então eu tenho o custo por engajamento, e aí depois eu vou ter um custo pelo bom engajamento. Tá bom. E você vai segmentando, e às vezes você vai ter um influenciador que tem um custo por engajamento mais alto, só que o engajamento dele é mais assertivo. Então o custo do engajamento bom é mais barato. E aí você consegue ir entendendo e desenvolvendo esse modelo ao longo do tempo. Muito, muito legal olhar isso, né? E a gente normalmente, acho que todo mundo aí que tá sentado na cadeira de pensar nas campanhas, nas ações. Tem pessoas que estão fixas, né? Só Exato. Pensando em ação de marketing, de influência. Mas tem pessoas que precisam pensar na cadeia como um todo. Na mídia, nos conteúdos social media, no offline e também no marketing de influência. E aí eu queria ver, tem alguma semelhança de KPIs nessas áreas? Você pode ver, por exemplo, o custo por visualização ou o CPM, que é o custo por 1000 visualizações. Tá bom. Essa é uma métrica, sim, hiper genérica dentro do trabalho de marketing como um todo. Só que olha como isso é interessante. Quando eu olho por o custo, o CPM de um influenciador e um CPM de um outro canal, né? A gente tem que levar em consideração o seguinte: o influenciador, quando você compra ele não te cobra pela mídia que ele entrega, ele te cobra pelo conteúdo. Então pegar um CPM de um influenciador e comparar com um outro veículo, ele é injusto.
Sim. Porque de 60% a 80% do valor de um influenciador tá na produção. Só 20% em média tá na mídia. Porque ele já produz tudo, né? Ele Exato. produz o conteúdo, produz a arte. E aí você vai ver uma empresa que ela tá rodando um criativo, só que ela pagou uma agência de criação, depois lá uma agência de design. Então ela teve todo um custo que ela não colocou nessa visibilidade, que aí faz a métrica ser comparada de forma errada. Porque as empresas mais maduras, elas têm aquilo que eles chamam de working e no working dollar. Tá bom. O no working é o valor da produção e o working é o valor da mídia. Só que como que você calcula o no working dollar do influenciador? É muito louco, porque o próprio influenciador não sabe valorar isso. Então, se você não tiver uma expertise para colocar essas duas métricas na mesa e comparar, você vai fazer comparações erradas e aí a conclusão vai ser, influenciador pra gente é muito caro. E aí você vê várias marcas que perdem boas oportunidades de trabalhar com essa audiência. E hoje é possível comparar. A gente consegue, através das métricas e da tecnologia ali, entender essa questão que a gente não consegue, talvez até passar para o influenciador, que ele não consegue valorar, que é a arte e o conteúdo que ele está fazendo. Hoje você tem os KPIs, que aí são métricas de negócios mais gerais, só que o segredo, Thay, tá nas métricas auxiliares. Tá. Ou seja, métricas que ao olhar para o KPI a partir delas, eu consigo saber se aquele KPI foi bom, ele foi um KPI que realmente teve o objetivo alcançado ou não. E aí, pro lado do influenciador, a gente tem um education para ensinar ele também essa visão de negócio. Interessante. Quanto mais o influenciador souber de negócio e mais a empresa souber do influenciador, melhor é essa relação. Só que ainda existe um trabalho muito grande que eu vejo que pelos próximos 3 a 4 anos no mercado, a gente vai ter que fazer para deixar todo mundo na mesma página. Perfeito. E Rafa, tem algum cuidado, algum erro que normalmente acontece ao interpretar esses KPIs, essas métricas auxiliares que todo mundo tem que ficar de olho? Essa daqui é pra gente encerrar. Legal. Gosto de trazer os problemas ali no final pra todo mundo ficar de olho. Cuidados, dicas que você pode dar pra todo mundo que tá nesse momento pensando em KPIs e nas métricas de marketing de influência. Bacana. Eu acho que o principal disclaimer que eu faço quando a gente vai olhar pra métricas e KPIs como um todo é a gente não cometer erros de análise. Ou seja, comparar banana com pera. Isso é o que mais tem. Conforme eu falei pra vocês lá da questão do CPM, se você for comparar de forma simplória, a comparação tá sendo errada. Verdade. Então, o que eu entendo é que a gente precisa começar a olhar pro influenciador como um universo dentro da própria comunidade dele. Ou seja, quando eu vou comparar métricas diferentes de influenciadores diferentes, é muito difícil você fazer um paralelo onde elas façam sentido. Então qual que é o certo? O certo é você olhar as métricas do influenciador com a própria audiência dele. Vou dar um exemplo. Eu quero... É meio chulo, mas é legal essa visão. Por exemplo, eu vou olhar um médico que ele é um proctologista. Tá bom. E ele tem um conteúdo que, é focado numa área da saúde, Sim. que é um conteúdo sensível, que é um tabu das pessoas. Sim. Eu posso olhar a taxa de engajamento desse médico? Não, porque ninguém fica, nossa, que conteúdo maravilhoso, Porque ele é um proctologista. A galera já tem esse tabu de comentar, Exato. de interagir, então não vai ter isso. Uma vez eu tava fazendo uma campanha que era pra fralda geriátrica para adulto. E aí o cliente queria pessoas muito engajadas nesse tema. Não e vai aí, ter. Não vai ter, exatamente. Então você não pode comparar essa pessoa com alguém que fala sobre beleza, sobre beauty. Sim. Porque são coisas completamente diferentes. Então, uma coisa legal que a Squid fez foi desenvolver um score que ele olha pra influência do próprio influenciador. Que legal. Então a gente vai olhar, dentro da base total desse criador de conteúdo, quanto que ele impacta de fato ali na ponta das pessoas e vai dividir pelo número de seguidores, conseguindo ter métricas que, se eu comparar elas de um micro-influenciador ou de uma celebridade, eu consigo tomar decisão, porque é a mesma matemática olhando para pessoas diferentes dentro de um mesmo contexto. Então a gente mede o nível de influência daquele criador com a própria base. Então acho que esse é um primeiro ponto. Incrível. E o segundo ponto é entender que o trabalho com influenciadores, ele é um canal proprietário com as suas métricas específicas e que, apesar de tudo isso, consegue distribuir e trabalhar com métricas de outros segmentos. Então, quando a gente for colocar isso na mesa, a gente tem que ter certeza que vai estar olhando, para a mesma regra que olha, por exemplo, um CPM de uma mídia tradicional para um influenciador. Tá. Só que isso tem que ter muita maturidade, pessoal. E aí, sendo bem sincero, são poucas empresas que conseguem fazer isso, e aí você tem que ter um parceiro que te auxilia a executar, como a Squid ou uma outra empresa especializada nesse segmento. Rafa,
Que assunto que eu estava querendo muito tocar nele, a gente trazer aqui pro nosso podcast. E foi incrível. Você trouxe questões tão que a gente é corriqueiro, né? Mas a gente não imagina que pode ser simples. Super. Quando você analisa o dado da forma correta, né? Porque às vezes a gente acaba analisando o dado da forma incorreta, que é comparando um KPI de uma área que realmente vai analisar dessa forma com o de marketing de influência, e não se casa. Exato. Então, ali que a gente erra em pensar, puta, não funcionou, aqui que funciona mais, em não entender como funciona esse mercado e como funciona a audiência do influenciador. Eu queria dar, assim, um último exemplo, pra gente finalizar isso daqui, que é um grande tabu do nosso mercado, né? Por exemplo, eu fiz um trabalho com um influenciador e ele não gerou venda. Isso aqui é um negócio clássico, né? E quando você olha pra rola sempre? Não, rola sempre, e existe uma cobrança das marcas em cima disso, sem elas saberem exatamente o que elas querem. Tá Porque bom. assim, ó, quando eu falo que eu quero que o influenciador venda, eu tô falando de um modelo que ele tem que ser propício pra venda. Sim. A gente chama de live commerce ou social commerce. Pedir para o influenciador vender no modelo tradicional de conteúdo não faz sentido, porque o influenciador, ele é um recomendador, ele não é um vendedor. Para você vender alguma coisa, você tem que quebrar da pessoa as crenças limitantes que ela tem sobre aquilo. Então o influencer, o que ele faz? Ele vira e fala assim, gente, olha esse copo aqui, eu tô tomando, eu gosto dele, se vocês quiserem conhecer, arrasta pra cima. Isso é uma recomendação, não é uma venda. E aí, quando o influenciador leva o tráfego da recomendação pro e-commerce do cliente, você tem um conteúdo quente, gostoso do influenciador e cai numa página de site fria, branca, com uma foto. Não casa nada. Exato. Aí a questão é assim, a culpa é do influenciador que não soube vender? Não, perde no meio do caminho, é tudo um ciclo, né? Exato, porque uma jornada. Porque a venda está no e-commerce do parceiro. Então, é injusto você falar assim, pô, o influenciador, ele não vende. Então, talvez a métrica tem que ser outra. Então, a métrica não tem que ser de venda, mas de recomendação. Ou de levar as pessoas para o site. Até porque depois que a pessoa chega no site, tem uma jornada ali de mídia, de retargeting, né, de cookie, de um monte de coisa que o influenciador ele não controla. Até a jornada de compra, né? Vai que não é comprar por um clique, tem que passar por várias etapas que, puta, você perde a pessoa ali no caminho. Exatamente. Então é um outro olhar, que talvez é uma outra área que olha isso, e não a que tá olhando essa campanha de marketing influência. Exatamente. E assim, se você quer desenvolver canal de vendas com influenciador, não tem problema. Existem metodologias e formatos. Só que não adianta você esperar isso deles pegando um formato que não tem nada a ver. É a mesma coisa de você falar assim, eu tô entregando panfleto na rua e o panfleto não tá gerando venda. Como que você tá metrificando isso? Porque às vezes a pessoa vai na loja e ela não fala, recebi um panfleto na rua. Com certeza. Entendeu? Então a gente tá olhando com a visão errada para formatos versus KPIs de resultado ali na ativação. Incrível, Rafa. Legal. Obrigada mais uma vez por ter você aqui. Quero mais vezes. Tem muitos assuntos que a gente tem que tratar e tem que falar. Por mais que seja complexo, a gente tem que trazer aqui, porque a gente quer mostrar para vocês como trabalhar isso da melhor forma possível. Obrigada, Rafa. Imagina, conta comigo, e qualquer dúvida, pessoal, é só mandar aí que a gente vai respondendo. E você aí de casa, siga o Rafa no LinkedIn, ele sempre dá dicas lá de marketing de influência, ele fala um pouquinho sobre isso também. Siga a Squid no LinkedIn e o Papo de Influência, estamos no YouTube e no Spotify. Gostou? Quer mais? Eu sei que quer mais, então acompanhe a gente, até a próxima. Valeu, pessoal!